Muito bem, queridos. Domingo passado foi o Dia das Mães. Eu queria muito ter podido ter esse encontro, dizer algumas palavras de agradecimento às mães. A minha mãe, que me assiste sempre, é a mãe dos meus filhos, a Clarice, não está comigo aqui, está viajando, está visitando o pai dela lá no Espírito Santo. Mas a tecnologia nos atrapalhou, ela nos ajuda muito, mas às vezes também nos atrapalha. E não foi possível, mas nem por isso eu vou deixar de mandar aqui o meu parabéns. Então, mães, amigas, mães da família, todas as mães, mesmo com atraso, receba o nosso parabéns, o nosso reconhecimento e o nosso muito obrigado. E nesta noite, nós vamos falar sobre uma mãe. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia aí no livro de Mateus. Mateus, capítulo 15. Pegue a sua Bíblia aí. Pode ser a Bíblia de papel, pode ser a Bíblia virtual no celular, no próprio computador aí que você está assistindo. Não tem problema. Pegue a sua Bíblia e abra em Mateus, capítulo 15. Vamos ler do verso 21 em diante. É um texto que desperta algumas, digamos assim, curiosidades, algumas perguntas. Pode até fazer com que algumas dúvidas, num primeiro momento, surjam na nossa mente. Mas eu quero dizer para você, não se assuste, não se preocupe, nós vamos esclarecer esses detalhes aqui. Acompanhe comigo a leitura, Mateus capítulo 15, do verso 21 até o verso 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Como eu disse, aqui nesse texto a gente encontra alguns detalhes interessantes. Alguns detalhes curiosos, outros que talvez até possa trazer à mente de alguém alguma dúvida, às vezes até uma impressão equivocada sobre Jesus. E eu já adianto esses detalhes, por exemplo, Jesus comparando aquela mulher com um cachorro. Parece que é um certo desprezo de Jesus, parece que é uma certa arrogância. Será que é isso mesmo? Será que é isto que está acontecendo aqui? Não vá embora. Assista até o final e você vai ver que Jesus não está tratando mal esta mulher. Vamos começar do princípio. Aqui o texto nos diz que uma mulher desesperada procura Jesus. Quer ver alguma coisa que machuca uma mãe? É ver um filho sofrendo. Tanto a mãe como o pai sofrem ao verem os filhos sofrendo. Eu e a minha esposa já passamos por algumas situações com os nossos filhos, principalmente quando eram pequenos.
A nossa filha, ainda pequena, precisou ser internada algumas vezes e a gente sofria. Não apenas a gente, eu me lembro de uma vez, nós morávamos no Acre ainda, lá em Rio Branco. Ela tinha aí os seus 5, 6 anos de idade e eu me lembro que ela estava internada com uma infecção que os médicos não conseguiam identificar exatamente o que era e já tinha alguns dias que ela estava internada no Hospital da Criança, ali em Rio Branco, e um dia ela conversou por telefone com o vô, o meu pai, que morava na época em Porto Velho, 510 quilômetros de distância, e no telefone ela falou uma frase: vovô, estou com saudade. Adivinha o que aconteceu? No dia seguinte, lá do lado da netinha, ali no hospital, estava o vô, porque aquelas palavras de angústia, de sofrimento, de ver a neta sofrendo, de sentir a neta com saudade, mexeram com o coração do vô e da avó, eles deixaram tudo que eles estavam fazendo lá e foram acompanhar. Nós não gostamos de ver as nossas crianças sofrendo. E esta mulher aqui está passando por esta situação. Ela procura Jesus porque ela vê que a sua filha, a única esperança, a única alternativa que havia para ela era Cristo Jesus. Veja, esta mulher, ela não era israelita, mas ela conhecia o Deus de Israel. E ela, ao ficar sabendo que Jesus estava na região, ela não pensa duas vezes, ela vai procurar a Jesus e clama por socorro. E ela diz: Senhor, filho de Davi. Veja, ela estava reconhecendo algo que muitos judeus, muitos israelitas não estavam reconhecendo. Ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela diz: a minha filha está possessa, a minha filha está endemoniada e só tu é que podes ajudá-la. Socorre. E o texto que a gente leu, e se você ler novamente, você vai poder perceber isto. O texto, num primeiro momento, dá a impressão que Jesus não ligou para ela. A impressão que o texto nos dá é que ela vai clamando e Jesus vai andando, não vai ligando para ela, ao ponto que no verso 23 nós encontramos os discípulos chegando para Jesus e dizendo: despede essa mulher, ela vem clamando atrás de nós. Só que aqui eu quero já fazer uma parada para a gente explicar um pouco mais. Aqui também a impressão que a gente tem é que os discípulos estão dizendo: manda essa mulher embora, porque ela vem atrás da gente clamando. Mas não é isso que os discípulos estão dizendo. Apenas para você lembrar, a Bíblia, ela não foi escrita em português. Se a Bíblia tivesse sido escrita em português, seria tão mais fácil. Mas ela não foi escrita em português. E não cobre a mim, não cobre aos profetas. Foi Deus que escolheu assim. A Bíblia foi escrita o Velho Testamento em hebraico, com alguns trechos em aramaico, duas línguas que não são faladas mais. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Só que não é o grego que é falado na Grécia hoje. Não. É um grego chamado grego koiné, o grego antigo. É a mesma coisa que o português de hoje comparado com o português do tempo de Cabral. Totalmente diferente. E para que a gente possa ter a Bíblia na nossa língua hoje, é preciso que estudiosos tenham traduzido do texto original para a nossa língua. E esta palavra grega que foi traduzida da maneira que nós lemos aqui, despédia. Em português, essa palavra despédia está dizendo, dá tchau para ela, manda embora, mas não. No original, no grego original, essa palavra tem o sentido de atende. Resolve esse problema para que essa mulher possa ir embora. Os discípulos estão clamando a Jesus: Senhor, atende ela, ela está sofrendo, ela vem atrás da gente clamando. Resolve esse problema. Resolve para que ela possa ir embora.
e possa voltar a cuidar da sua filha. A situação era tão aflitiva que os próprios discípulos estavam tentando sensibilizar, digamos assim, Jesus, que aparentemente estava com o coração duro. Mas veja, nós já falamos de outras vezes aqui. Se tinha uma coisa que Jesus não tinha, era coração duro. Eu até mencionei aqui que na Bíblia, pelo menos não que eu tenha lembrança, a gente não encontra Jesus contando piada, a gente não encontra Jesus dando gargalhadas, mas nem por isso podemos dizer que Jesus era uma pessoa carrancuda, mal-humorada. Não. E a prova disso é que as crianças gostavam de ficar perto de Jesus. E criança não fica perto de gente ranzinza, só se não tiver jeito de sair de perto. O fato das crianças gostarem de ficar perto de Jesus nos mostra que a presença de Jesus era agradável, que ele dava atenção às pessoas que o procuravam. E isto é diferente do que a gente está vendo aqui. Então, se isto estava acontecendo neste momento, é porque Jesus tinha algum objetivo. Jesus ia andando, aquela mulher clamando atrás, e como se Jesus não tivesse dando atenção para ela, os próprios discípulos dizendo: Senhor, esta mulher está sofrendo, atende ela, olha para ela. Resolve esse problema para que ela possa voltar para sua filha. E aí, Jesus dá uma resposta, digamos assim, um pouco rude. A resposta que Jesus dá para os discípulos é: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: esta mulher é israelita? Não, ela não é israelita, mestre, ela é cananeia. Então não vou ajudá-la. Eu vim aqui para ajudar os da casa de Israel. Ela não é da casa de Israel, eu não vou ajudar. Num primeiro momento, parece que Jesus está sendo rude. Mas, queridos, todos os gestos de Jesus, todas as palavras de Jesus, todas as atitudes de Jesus eram sempre temperadas com amor. E ele sempre tinha alguma lição querendo ensinar. Não é diferente nesse momento. Ele queria ensinar algumas lições para os discípulos. Eu quero que você lembre que nós estamos falando de um período da história em que havia uma discriminação tremenda. O povo israelita, o povo judeu, de uma forma geral, eles entendiam a si como o povo escolhido de Deus, e todos os outros, que eles chamavam de gentios, eram como se fossem imundos. Eram animais imerecedores do amor de Deus, indignos de receberem a bênção de Deus, indignos de serem tocados, indignos de receberem uma atenção. E era desta maneira que Jesus estava agindo, mostrando para os discípulos como que eles, israelitas, como que eles, judeus, estavam tratando os seus semelhantes de outros povos. Ele estava dizendo, vocês querem que eu dê atenção para ela? Não, eu não posso dar atenção para ela. Vocês não dizem que Deus só pode abençoar o povo de Israel? Então não vou dar atenção para ela. Jesus estava fazendo com que eles refletissem, agora eles estavam pensando: puxa, é verdade, ela não é israelita, mas ela está sofrendo. Ela precisa da ajuda. Jesus precisa ajudá-la. Veja, bem mais tarde, lá em Atos, é que vai cair a ficha, finalmente, através do trabalho do Espírito Santo na cabeça, na mente e no coração dos discípulos, que eles vão entender que os gentios eram merecedores de receber a mensagem da salvação também. Mas isso demorou. E naquele momento, Jesus estava tentando mexer com a mente e com o coração dos discípulos,
tentando mostrar para eles: vocês estão dizendo que ela precisa da minha ajuda, mas ao mesmo tempo vocês dizem que Deus não pode ajudá-la, que Deus não deve ajudá-la, que ela não merece receber a ajuda de Deus. E nesse momento a gente vê como que aquela mulher estava prestando atenção. Quando ela escuta Jesus dando essa resposta, o verso 25 diz: ela, porém, veio, o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Queridos, enquanto aqueles que se diziam escolhidos por Deus queriam destruir, queriam perseguir, queriam apedrejar, queriam prejudicar de todas as formas, ela, uma gentia, uma desprezada, uma, entre aspas, esquecida por Deus, ela chega à presença de Cristo e o adora. Que lição aquela mulher estava dando para os discípulos e para as outras pessoas ao redor. E aí vem a frase que inquieta algumas pessoas. Quando aquela mulher adora Jesus, prostrada diante dele e pede, clamando: Senhor, socorre-me, ele vira para ela e diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo: não é justo eu pegar o pão que eu posso dar para o povo judeu, para os filhos de Deus, e entregar esse pão para vocês, gentios, os cachorros. É isso que está sendo dito aqui. Palavras duras. Palavras pesadas. Mas, queridos, lembrem, Jesus estava dizendo isso com um amor tremendo. E a única razão de Jesus estar dizendo isso é porque Jesus queria ensinar uma lição. Uma lição não para aquela mulher não precisava receber uma lição, ela já havia compreendido que Jesus era o Salvador. Ela estava adorando a Cristo, mas através dela, ele queria ensinar uma lição para os discípulos. Veja, o povo de Israel, eu disse ainda há pouco, se considerava superior aos demais. O povo de Israel tratava as outras nações, e aqui não vem nenhuma crítica à nação de Israel de hoje, não há nenhum preconceito aqui, nada disso. Nós estamos falando do que acontecia naquela época, 2000 anos atrás. O povo de Israel tratava as outras nações, os gentios, como impuros, como cães. Havia até uma oração muito falada naquela época, mas que mostra o preconceito que havia também naquela época. Muitas vezes os fariseus, os homens fariseus, eles oravam dizendo mais ou menos assim: graças te dou, ó Deus, porque não nasci escravo, não nasci mulher e não nasci gentio. Aí a gente já pode ver a extensão do preconceito que eles tinham. Para o povo de Israel, de uma forma geral, todos os outros gentios, inclusive aquela mulher, não eram mais do que cães. E por isso Jesus estava dizendo: não é justo que eu tire o pão da boca dos meus filhos e dê para os cachorrinhos. Você sabe que nós temos uma cachorrinha aqui em casa, você até já viu em uma das nossas programações aqui o trabalho que ela deu. Hoje ela está trancadinha lá, porque senão ela ia estar aqui querendo atenção também. Mas uma coisa que nos chama atenção, a Mel, ela não está há muito tempo conosco. A Mel, ela não tem 2 anos ainda. Ela vai fazer 2 anos agora em junho, julho, não me lembro.
e ela está conosco desde outubro do ano passado. Nós ganhamos ela de uma família de amigos nossos. E uma das coisas que a gente tem aprendido nesse período que a gente está com a Mel é que esses animaizinhos, eles têm as manias deles também, têm as artes que eles fazem, e a gente se diverte bastante observando essas criaturinhas. Uma coisa que me chama a atenção é que não importa o que a gente está comendo, ela quer comer também. A gente não dá. A comida dela é só a ração dela e mais nada. Mas ela não quer saber o que a gente está comendo. A única questão é que, se estamos comendo alguma coisa, ela quer comer também. Pode até ser jiló. Ela não sabe o que é jiló, mas viu a gente comendo, ela quer comer também. E fica ali por perto. E fica, e olha, e choraminga, e pede, e às vezes chega e bate com a patinha na gente, chamando a atenção, mas a gente não dá. Agora, caiu uma migalhinha no chão, não tem quem pega mais, porque é rápida. Caiu a migalhinha no chão, eu acho que antes da migalha encostar no chão, ela já está lá para pegar. E uma coisa que é interessante que a gente observa, e eu tenho observado agora nesses dias que a minha esposa está viajando, eu e o Júnior, a gente vai se revezando na cozinha, mas eu já tinha visto com a minha esposa cozinhando, e agora comigo, e com o Júnior cozinhando também, a gente vai para perto da pia, para perto do fogão, ela já fica sentadinha perto da gente ali. Não faz um barulho, não late, não rosa, não faz nada, só fica ali, mas atenta o tempo todo, porque ela já percebeu que enquanto a gente está mexendo ali nas coisas da cozinha, a chance de cair uma migalhinha no chão é maior. E, como eu disse, não importa a migalha do que é. Na cabecinha dela, se alguma coisa que vai servir para a gente comer, deve ser bom, e ela quer também. E não importa a migalha do que cai no chão. Ela rapidinho vai lá e pega aquela migalhinha. E é isto que aquela senhora diz para Jesus. Ela diz, Senhor, é verdade, a gente não dá o pão para os filhos. Não dá o pão dos filhos para os cachorros. Mas a gente também não impede que os cachorrinhos, eles peguem as migalhas que caem no chão. Sabe o que aquela mulher estava dizendo? Senhor, eu reconheço que eu sou desprezada. Eu reconheço que o meu povo é desprezado. Eu reconheço que eu não sou merecedora. O pão, a bênção maior que tu estás trazendo é para os filhos, é para o povo de Israel. A bênção é para eles. Mas para mim, eu não preciso do pão, Senhor. Para mim, se tu me deres as migalhas apenas, já serão suficiente para a bênção que eu estou precisando de ti. Queridos, esse testemunho de fé era tudo que Jesus precisava para ensinar essa lição. Que Jesus estava dizendo para os seus discípulos, o que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas todas, o que Jesus estava dizendo para mim e para você naquela ocasião, é simplesmente o seguinte, meus filhos, eu tenho trazido pão para vocês e vocês têm rejeitado. Não apenas vocês têm rejeitado, como têm impedido que outros comam do pão. Mas enquanto vocês rejeitam o pão, tem muitos que estão desejosos de receberem pelo menos as migalhas daquilo que vocês estão rejeitando. Sabe, queridos, o resultado, o final da história nós já lemos. Diante daquelas palavras que aquela mulher disse, Jesus virou para ela e falou, filha, é suficiente o que você está dizendo para mim. Está mais do que provada a tua fé. Está mais do que provada o teu relacionamento com Deus.
Eu não preciso ouvir mais nada. Vá, a tua fé te salvou. E diz a palavra de Deus que daquele momento em diante, a filha daquela mulher ficou sã e ela voltou para a sua família, voltou para a sua casa, voltou para os seus filhos. Sabe, queridos, o que Jesus queria ensinar para aquelas pessoas, para os discípulos, para mim e para você, é que nós não precisamos ficar esperando necessariamente o pão inteiro. Mesmo que sejam as migalhas, ou, entre aspas, aquilo que parece migalha, se tivermos fé em Deus, será suficiente para que Ele possa fazer milagres na nossa vida. Não é à toa que Ele mesmo falou que se tivermos a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, já poderemos ver bênçãos maravilhosas. Eu não sei se você conhece jaca. Jaca é uma fruta aí da parte norte do nosso país. A jaca tem caroços grandes. Mas se você não conhece jaca, muito provavelmente você conhece abacate com caroção grandão. Jesus não falou que se nós tivermos fé do tamanho de um caroço de jaca, Jesus não falou que se nós tivermos fé do tamanho de um caroço de abacate, nós veremos as bênçãos acontecendo na nossa vida. Jesus usou uma migalha. Jesus usou uma sementinha do tamanho de uma semente, de um grão de mostarda, uma coisa pequenininha. Se você abrir a sua Bíblia e olhar ali o ponto final de uma frase, aquele ponto, o grão de mostarda é daquele tamanho que Jesus está dizendo. Se você tiver uma fé pequenininha, mas já vai ser suficiente para receber as bênçãos de Deus. Enquanto muitos estão rejeitando o pão inteiro, outros estão clamando pela migalha. E Jesus, ele está disposto a abençoar. Eu não sei qual é a sua necessidade. Não sei. Eu não sei qual o problema que você está atravessando. Até mesmo aqui no nosso distrito de São Lourenço, é até um pouco feio dizer isto, mas eu deveria conhecer mais das pessoas aqui do distrito, mas não conheço. Essa quarentena, o problema do coronavírus chegou num momento muito ruim. No começo do nosso trabalho, momento em que a gente não havia ainda conseguido conhecer a todos. Já conheço alguns de vocês, mas eu não conheço a fundo ainda para conhecer e saber quais os problemas que você enfrenta, quais as necessidades que você está atravessando. Mas uma coisa é certa, Deus conhece, Deus sabe. E mais do que isso, Deus quer ajudar. Aquilo que você pode pensar que é um milagre grande demais para Deus, às vezes a gente passa por algum problema, alguma situação que a gente é tentado a dizer, isso aqui nem Deus pode me ajudar. Quando a gente passa por alguma situação que a gente acha que é grande demais para Deus, na verdade, são migalhas. Migalhas que Ele pode nos ajudar. Nós não podemos imaginar o tamanho do poder de Deus, o tamanho da bênção que Deus deseja derramar sobre nós. A única coisa que Deus precisa é que eu e você confiemos nele. A única coisa que Deus precisa é que eu e você o reconheçamos como nosso Senhor. A única coisa que Deus precisa é que, como esta mulher falou, nós falemos também, Senhor, socorre-nos. Eu preciso da sua bênção. A minha família precisa da sua bênção. O meu trabalho precisa da sua bênção. Os meus amigos precisam da sua bênção. A minha igreja precisa da sua bênção. Os meus governantes precisam da sua bênção. A única coisa que eu e você precisamos é dizer, Senhor, eu preciso de ti e eu creio que tu podes me ajudar.
Eu creio que tu podes me atender. Eu creio que tu podes me dar a vitória. Sabe, queridos, aquela mulher foi abençoada e Deus quer abençoar você também. Deus quer me abençoar, Deus quer abençoar você. Não importa se você está aqui no distrito de São Lourenço, a igreja aqui de São Lourenço, os nossos irmãos de Cristal, lá de Populares, Turuçu, Coqueiro, Coxilha, Santa Teresa, Amaral Ferrador. Não importa se você está em algum outro local aqui do Rio Grande do Sul. Não importa se você é um dos nossos irmãos e amigos lá de Rondônia, do Acre ou de outros lugares do Brasil e do mundo que estejam nos vendo nesse momento, não importa. O que importa é que Deus, ele pode te ajudar. Ele quer te ajudar. E a única coisa que você precisa fazer é ter fé e obedecer a esse Deus. Faça isso, tenha fé. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Reconheça a Cristo como seu Senhor e Salvador. Clame a Ele e você verá as bênçãos de Deus caindo na sua vida. Você verá os milagres de Deus acontecendo na sua vida. Você crê nisto? Você deseja isto? Se você crê, se você deseja, eu convido você a falarmos com Deus nesse momento. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque tu tens a cada dia, a cada momento, demonstrado o teu amor por cada um de nós. Às vezes nós não queremos enxergar, Pai, e por isso eu peço que nos ajude a abrirmos os olhos da fé para contemplarmos as maravilhas do teu amor para conosco. E eu peço também, Pai, que tu nos ajudes a colocarmos a nossa vida em tuas mãos. Ajude-nos a reconhecermos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E ajude-nos, Pai, a termos fé, a termos o desejo de obedecermos a Ti. Ajude-nos, Pai, para que possamos ver as Tuas bênçãos sendo derramadas sobre nós. Ajude-nos para que possamos ver os Teus milagres acontecendo em nossa vida. Toma cada um de nós em Tuas mãos. Abençoe aqueles pelos quais estamos intercedendo. É o que pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém.